Olá, se você acompanhou aqui pelo programa Argumento os debates, as entrevistas sobre as questões relacionadas ao ajuste fiscal, ouviu várias vezes dos nossos entrevistados que tão importante quanto os cortes e a austeridade proposta pelo governo federal é a necessidade de se apontar para um horizonte, para um momento em que esse sacrifício feito seja justificado. A Comissão Mista de Orçamento, preocupada com esse horizonte, realizou essa semana 2 importantes audiências públicas, uma com o ministro do Planejamento e outra com o presidente do Banco Central. E a questão é justamente essa: quais são os horizontes depois dessas medidas emergenciais do ajuste fiscal? E isso fica muito claro nos investimentos que são feitos a partir do orçamento, dos recursos no orçamento elaborado. Para falar com a gente sobre esse tema, nós convidamos a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que está o horizonte? Como é que é elaborar o orçamento de um ano onde a crise é tão anunciada, né? E que as demandas por políticas públicas é tão grande, né? É evidente que a crise todo mundo já ouviu falar dela, né? Também dos ajustes que o governo se compromete a fazer para que nós tenhamos a perspectiva de sair dessa crise. Eu considero que o ano de 2015, pelo desenho já colocado, é um ano fatidicamente perdido, né? Nós estamos no mês de junho praticamente e nós não temos orçamento liberado para nada. Ainda temos um ajuste de um corte na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas, na ciência, tecnologia, por aí afora. O que nós estamos sentindo é o seguinte: o que nós, congressistas, temos que pensar numa situação como essa para que o povo entenda com quem pode contar? Quer dizer, não vou poder contar com o governo porque o governo está me sacrificando. Nós temos que contar com o governo para pensar diligentemente como é que nós vamos sair dessa crise que está instalada no Brasil, que sacrifica sobremaneira a população brasileira. Porque, não, nós agora fizemos um ajuste nas taxas bancárias, afetamos o sistema financeiro. Eu não sei se isso vai recair também em cobranças de taxas novas nessas operações bancárias. Eu quero me restringir a falar sobre essa questão das medidas provisórias que aqui chegam. Nós votamos a 664, que fala do fator previdenciário. Eu, quando estava na Câmara, era relatora desse fator. Nós queríamos extinguir o fator previdenciário, uma coisa que, na situação de um país normal, com a economia calma, seria plenamente viável. O que o governo nos diz? Olha, não é viável isso mais, não podemos acabar. Mas isso é um compromisso que todos assumiram, inclusive ela na campanha eleitoral. Então, acabamos de votar, colocando novas regras, inclusive prejudicando menos os aposentados, que eu não vou dizer que há alívio total nessa matéria, não há. E já soubemos que a presidente pode vetar. Isso é um absurdo. Nós tivemos cortes na ordem de 21,6% na saúde. Como é que você, vendo o país como está nessa área tão delicada, que diz respeito à vida, né, você possa tomar uma atitude como essa, desumana? Para mim, você não falar em números para mim e não tratar isso com o sentido da humanidade que a vida requer, que é um tratamento respeitoso com quem está ali e que é aquele que sofre imediatamente as consequências de qualquer política adotada. Nós vimos também que na área da educação também se fez um corte. Mas nós preservamos o patamar de investimento do orçamento de 2013 para 2014. Mas a população cresceu, a demanda, a exigência. Você sabe que hoje tem um mercado que está cobrando mais eficiência na questão da mão de obra. Então, aqueles que têm a oportunidade de caminhar já não tem mais. Então, nós tivemos corte em várias áreas. A pergunta que você fez inicialmente, muito sensivelmente, é o seguinte: tudo isso que está planejado ser feito, que eu não sei o que é tudo isso, eu sei algumas iniciativas que foram tomadas no ajuste. Eu acho que o governo está errando na questão da dialética com a sociedade. Ele tinha que apresentar um plano de ajuste total e dizer: aqui, nós temos que colocar esse custo para dentro do caixa, vamos sair dessa crise em tal período, e isso nós não sabemos. O Congresso também fica tateando em relação a isso. Estamos tateando, né? Nessa audiência pública que estivemos com o sempre competente Nelson Barbosa, né?
com sua maneira lúcida de informar as coisas, ele mostrava e dizia, olha, e o presidente do Banco Central disse mais ou menos a mesma coisa, nós temos uma inflação em torno de quase 9% a 10%. Né? Que isso realmente destrói uma economia em crise. Isso não é qualquer coisa, né? Não, a economia em crise, com a inflação desse tamanho, falta investimento, falta recurso para você dar continuidade aos programas. Ainda tem inflação, isso é o pior quadro que nós podemos ter. Então, ele disse, em final de 2016, nós poderemos ter uma inflação em torno de 4,5%. Então, só esse dado também já diz que não é fácil sair da crise que nós estamos vivendo. Então, o que eu, cidadã e que parlamentar, gostaria que acontecesse? É que, ao fazer os cortes, ao propor o ajuste, ao querer que nós todos trilhemos esse caminho, nos diga em que direção nós estamos indo, por que estamos indo e aonde vamos chegar. Sem isso, é difícil você votar, vota com consenso ou não, com embate ou não, as matérias que são oriundas do Poder Executivo, que sinalizam na direção de um ajuste. E logo em seguida dizem que vão vetar. Então, mais uma música que tem, né? Se foi para desfazer, por que fez? E nós temos uma pergunta grande para fazer. O país vai aguentar todo esse arroxo que está, sem que nas políticas sociais, em atendimento à qualidade de vida da população, tudo está sendo comprometido. E outra, né? Quando se desacelera a economia nessa intensidade, retomar o movimento de crescimento também é uma dificuldade, né, senadora? Não é retração só de aplicação de recurso, é retração do desenvolvimento. Nós paramos tudo, como é que nós paramos? Cortamos, não temos investimento para fazer agora. Não, na Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um bom programa. Nós não vamos falar que nós estamos... A política de terra arrasada, nós temos que olhar um pouquinho para trás e ver que realmente 40 e poucos milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza, da miséria absoluta. Isso tem um mérito, né? Tem sim, evoluímos na área tecnológica, evoluímos também na questão do emprego, tudo isso. O que nós estamos vivendo é o caminho contrário. Nós estamos vivendo agora a época do desemprego, da falta de investimento, e ainda temos que ter bastante responsabilidade para não jogarmos demagogia aí pela rua dizendo, olha, vamos depor a presidente Dilma. O presidente Dilma só sai se tiver uma instrução jurídica, tá certo? A quebra de segurança jurídica dentro da democracia é um desastre para nós e para quem convive conosco. Nós não vivemos sozinhos. Mas aí a gente também cai, agora a senhora me chama para o assunto que é das contas. A gente vai cair nas pedaladas, porque o Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele questiona as contas de 2014. Esse tema deveria ser apreciado pelo Congresso Nacional, né? Será. Esse debate sobre as pedaladas fiscais, quer dizer, é um entendimento que o TCU tem e eu também tenho, de que você não pode pegar recursos de qualquer lugar e colocá-lo para cobrir as despesas do investimento que você teve. Ou você tem ou não tem um recurso. Senão você lança a mão toda hora lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, onde você acha que vai prover essa situação de crise. E aí você esfacela a matriz orçamentária como um todo e desrespeita os paradigmas que constroem um orçamento no Brasil. E os investimentos que têm que todos ser sustentados dentro de previsões orçamentárias adequadas. Ou seja, essas coisas estão todas ligadas. Parecem assuntos estanques, diferentes, mas, na verdade, todos eles se costuram no fim, né? Você viu que eu fui falando meio desesperadamente, porque, na verdade, tudo isso é objeto de preocupação. Se você não aprova nada, o governo pode virar e falar assim, olha, nós queríamos sair da crise e vocês impediram, porque vocês queriam fazer apologia política com o povo brasileiro. Mas nós também não podemos aprovar tudo que o governo quer, se o governo não nos indicar, olha, vamos por esse caminho de sacrifício para todos, mas vamos sair lá na frente com o alento de debelar essa crise. E foi isso que a Comissão Mista de Orçamento procurou como resposta quando realizou as 2 audiências públicas dessa semana. Onde é que você procura a pergunta, faz a pergunta para obter resposta? Quem está no comando e na execução dessa... Quem planeja, quem cuida do dinheiro. Não, e quem propõe. Central, o ministro propõe. O Banco Central está dizendo, ele deveria também responder algumas coisas, por exemplo, se ele estava
ele sabia dessa questão das pedaladas, se ele consentiu, que essa é uma outra questão de uma irregularidade para ser discutida aqui dentro dessa casa, que querendo encarar isso, a permanência ou não da presidente. Isso é um assunto para discutir na hora que ele acontecer. Aconteceu, apurou responsabilidade, nós vamos discutir nesse cenário. Mas antecede que na sala contígua, nós estamos ali com várias propostas que elas causam enorme prejuízo aos trabalhadores, à população de modo geral. O que eu sinto na população? Que ela está disposta a dar uma cota de sacrifício, mas ela quer acreditar. A questão do grau de confiança com o governo é fundamental que exista. Quer consistência nesse sacrifício, né? Porque a competência ao propor. Eu vejo que esse ajuste vem em doses homeopáticas. Quando você tem uma crise grande, tem um corpo inteiro doente, você tem que parar e cuidar do todo. Então, não dá para você dizer, eu vou cortar tanto na educação, tanto na saúde, mas aguarde um pouquinho, daqui a pouco tem mais. Diga, no final, qual é a proposta para a saída da crise, para que a gente conscientize a todos nós e a população. E, inclusive, elabore um orçamento que não seja uma peça de ficção, né? Como se reclama, né? Isso nós vamos cuidar. Eu já disse aqui em outro programa disse isso na primeira vez. Que, dependendo, não terão números fictícios de PIB, inflacionário, receita, não terá maquiagem de forma nenhuma. Porque nós temos que colocar o peão no chão e mostrar para o brasileiro que o orçamento é para ser feito verdadeiramente, para não mentir e enganar ninguém. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Desculpa que eu falei aqui o tempo todo, não te dei nem chance de perguntar, mas a angústia é grande em relação a todos esses temas. Muito obrigada. Mesmo porque a senhora, como disse, foi costurando os assuntos que parecem que estão soltos, mas que estão fazem todos parte da mesma questão, né? Até que quando você fala que você não vai... a questão educacional implica no desenvolvimento. Com certeza. Né? Não, se a saúde bota em risco a vida da pessoa agora, o corte na educação bota o futuro da pessoa em risco. Também. Né? Tá tudo ligado. E aí a senadora Rose de Freitas fez esse favor didático para explicar para a gente como é que essas questões ligadas aos recursos, orçamento funcionam. Agradeço demais sua presença, senadora. Muito obrigada. Agradeço a você que nos deu sua atenção, que nos acompanhou nessa conversa. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV e que se você quiser rever esse ou outros dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.